Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Malara e nesse módulo, terceiro módulo do nosso curso, nós vamos estudar listas encadeadas. Mas primeiro veremos o que são as listas encadeadas e por que estudá-las. Até esse momento, nós temos três formas de armazenar dados na memória. Temos as variáveis escalares dos tipos primitivos, como int, float, double, char, por exemplo. Temos também registros, que são composições de variáveis primitivas, definidos através do typedef e do struct, que vimos na aula passada. E podemos ter os vetores, que podem ser de tipos primitivos ou então de registros. E essas estruturas, elas podem ser alocadas de duas formas, né? O espaço em memória que nós podemos reservar para elas pode ser feito de duas formas. Temos a alocação estática e a alocação dinâmica, dependendo dos nossos objetivos. Porém, até agora, a única forma que dispomos para armazenar vários elementos do mesmo tipo de dados são os vetores. Os vetores são estruturas de dados bastante simples de se utilizar. Ao declarar um vetor, basta definir a quantidade de elementos que são necessários para salvar esses dados em memória. Isso independe se a alocação foi estática ou se a alocação foi dinâmica. Uma vez que você definiu a quantidade de elementos, está definido. O acesso sequencial dos dados no vetor é bastante rápido, pois os elementos estão todos dispostos uns aos lados dos outros na memória RAM. Apesar da simplicidade e da conveniência do uso de vetores, eles possuem algumas limitações. A principal delas é que a quantidade de elementos a serem armazenados não pode ser alterada durante a execução do programa. Não de forma fácil. A única forma de se fazer isso, caso o programador queira, seria alocar dinamicamente um vetor maior ou menor, copiar todos os dados do vetor atual para o novo vetor e desalocar o vetor inicial. Isso sempre implica em custo computacional, como processamento e memória, que poderiam ser economizados. E se alocarmos um vetor maior do que precisamos, vamos estar desperdiçando memória RAM. Então, como nós podemos ver, existem grandes limitações no uso dos vetores, apesar de sua simplicidade. Então, seria interessante se houvesse uma forma de eliminar o desperdício ou a falta de posições em um vetor. Atualmente, já temos ferramentas que tornam isso possível. Nós já trabalhamos com registros, nós também já investigamos como funcionam os ponteiros e também a alocação dinâmica de memória. Então, como que isso poderia ser feito? Existe uma ferramenta bastante interessante na computação, que são as listas encadeadas. Uma lista encadeada é uma estrutura de dados linear composta por nós. Cada nó possui duas partes. A primeira parte, também chamada de info, é onde ficam salvas as informações que cada nó armazena. Um nó pode ter apenas uma informação, como sua info, ou várias informações, como veremos. A segunda informação que é salva em um nó é o próximo, é um ponteiro que aponta para o próximo elemento da lista encadeada. Então, como vocês podem ver aqui na ilustração, nós temos aqui demonstrando o início da lista encadeada, indicando em que posição de memória essa lista encadeada começa. Nós temos um campo para info, para informação, e um campo para o próximo. E cada elemento é sempre dessa forma, um campo para informação e um campo para o próximo, até o último elemento da lista encadeada. As listas encadeadas, elas são criadas dinamicamente. A quantidade de elementos é determinada pela necessidade. Elas podem ter apenas um elemento ou milhares, sem ocorrer o desperdício de memória RAM.
requer um pouco mais de atenção do programador, principalmente no começo. Os elementos podem não ser armazenados próximos uns aos outros na memória, o que pode tornar o acesso sequencial um pouco mais lento do que no vetor. O acesso aos elementos não será indexado como nos vetores, em que cada elemento possui uma posição numérica. Caso nós queiramos encontrar o quinto elemento, teremos que percorrer os primeiros 4 elementos primeiro. Então aqui nós temos uma tabela comparativa entre vetores e listas encadeadas. É bastante importante que vocês, profissionais de computação, conheçam bem essas diferenças. Então aqui nós começamos com a característica dos vetores, que eles apresentam um tamanho fixo. O redimensionamento ele é caro computacionalmente. As listas encadeadas possuem um tamanho variável e não requerem redimensionamento. Nos vetores, inserções e remoções são ineficientes. Geralmente requer que os elementos sejam deslocados. Nas listas encadeadas, as inserções e remoções são eficientes, pois não requer reajustes. Você insere onde você quiser na lista encadeada, sem ter que copiar os elementos para a direita, para sobrar espaço para fazer a inserção. Nos vetores, por sua vez, o acesso aleatório é eficiente. Caso você tenha um vetor com 1000 elementos e queira pegar o quinto, depois o 20º, depois o número 300, isso é feito de maneira bastante simples. Porém, nas listas encadeadas, isso não é possível. É inadequado para a lista encadeada é inadequada para fazer esse acesso de elementos por índices e para ordenações de dados. Mais algumas diferenças ou características. Nos vetores, o acesso sequencial é mais rápido, pois os elementos estão em posições contíguas na memória, estão próximos uns aos outros. Nas listas encadeadas, o acesso sequencial pode ser mais lento, pois não temos certeza onde que o sistema operacional irá alocar os nós do nosso processo. Os elementos podem não estar em posições contíguas na memória. E como última diferença, o vetor não apresentaria desperdício de memória caso esteja cheio ou quase cheio, mas caso contrário, ele pode resultar em desperdício de memória alto, pois ele não pode ser redimensionado. No caso das listas encadeadas, como a memória é alocada dinamicamente de acordo com a necessidade, não ocorre desperdício de memória. Muito bom, pessoal. Então, vamos verificar como que são as operações básicas em listas encadeadas. Nas listas encadeadas, a primeira coisa que nós vamos precisar é de uma estrutura para armazenar tanto a informação que cada nó vai ter e também o ponteiro para o próximo elemento. Então, para o nosso exemplo aqui na disciplina, vamos considerar uma fila de números inteiros. Vocês vão notar que o ponteiro para o próximo elemento é do tipo struct lista. Então aqui nós vamos ter o info, int info, que é a informação que está sendo armazenada na nossa lista, e aqui nós temos a struct lista, asterisco próximo aqui, prox, que seria o ponteiro para o próximo elemento. Na nossa estrutura, eu posso ter uma quantidade, a princípio, qualquer de elementos ou de informações que vão ser cadastradas ou armazenadas em um nó. Eu poderia ter, por exemplo, os dados de um cliente, ou então as informações de um pedido, como a data do pedido, quem que fez o pedido, onde ele deve ser entregue e coisas assim. Então, o nó pode armazenar diversas informações porque ele é um registro. Então, as operações básicas que nós poderemos realizar numa lista encadeada são as seguintes. A primeira operação é a operação inicializa, a segunda é a operação insere, a terceira a operação retira. Nós teremos também uma função para determinar se a lista encadeada está vazia. Teremos uma operação para imprimir a lista encadeada e uma operação para liberar a memória que aquela lista encadeada ocupa. Então, academicamente, costumamos desenhar a lista encadeada dessa forma. Temos um ponteiro
para o primeiro elemento, e o primeiro elemento tem um campo info, no nosso caso vai ser inteiro. O mesmo ocorre para os demais elementos, e o primeiro elemento aponta para o segundo aponta para o terceiro, e o terceiro aponta para nulo. Então, a primeira função que nós vamos estudar é a função inicializa. A função inicializa, ela cria uma lista vazia e sem nenhum elemento. E como a lista ela é representada pelo ponteiro para o primeiro elemento, uma lista vazia é representada pelo ponteiro null, pois não existem elementos na lista. Então, aqui está a função inicializa retornando o valor null, ou seja, uma lista inicialmente vazia. A próxima operação que nós vamos estudar é a operação insere. Para cada elemento inserido na lista, devemos alocar dinamicamente a memória necessária para armazenar aquele elemento específico e depois nós devemos encadeá-lo na lista existente. Então, na nossa lista encadeada, a programação que vocês vão ver aqui, houve uma opção por adicionar os elementos sempre no início da lista encadeada. Então, nós sempre vamos fazer as seguintes operações. Primeiro, nós vamos criar um novo elemento na memória, nós vamos colocar o valor recebido no novo elemento, populando o campo info dele. O novo elemento vai passar a apontar para o antigo início da lista, e nós vamos retornar o ponteiro para o novo elemento como sendo o novo início dessa lista. Então, aqui está o código-fonte para a função insere. A função insere, ela recebe a lista encadeada, atual, no estado em que ela se encontrar, e o valor que vai ser inserido nessa lista encadeada. Então, a primeira operação aqui é a criação de uma nova estrutura, de um novo registro na memória, para armazenar as informações desse elemento. Ele vai ser chamado de novo. No campo info desse elemento novo, eu coloco o num, que foi recebido como argumento aqui. Eu salvo nesse novo nó que acabou de ser alocado dinamicamente. E o campo próximo desse novo nó vai apontar para a lista L, que foi recebida como argumento aqui, e nós vamos retornar esse ponteiro para quem chamou, para a função principal. Para ficar um pouquinho menos abstrato, eu vou mostrar para vocês aqui como que essas duas funções elas são utilizadas no programa. Então, suponha que esse aqui fosse o nosso programa principal, né? Nossa função main. Então, aqui eu declararia a lista, chamada L, estamos declarando ela. Como ela é alocada dinamicamente, eu preciso colocar um asterisco aqui na sua declaração, um ponteiro para a lista. Então, a primeira coisa que eu faço a inicialização dela. L recebe inicializa, inicia uma lista vazia. Depois eu faço 4 inserções aqui, eu insiro o 23, o 45, o 56 e o 78, sempre passando a lista L como argumento e recebendo uma nova lista atualizada com mais elementos. Depois dessas 4 inserções, eu vou ter uma lista encadeada com 4 elementos na memória. Então, a gente continua para as próximas funções. Uma outra função bastante interessante para nós podermos acompanhar como é que estão a inserção de dados em uma lista é a função imprime. A função imprime, ela recebe uma lista como argumento e é criado para que seja possível fazer a impressão. Nós criamos uma variável temporária para poder fazer o percurso dessa lista. Então, essa variável P temporária recebe o ponteiro, copia, né, o ponteiro L do início da lista para essa variável P, e enquanto P for diferente de nulo, eu faço a impressão na tela do conteúdo daquele nó que eu estiver naquele momento. Então eu entro no primeiro elemento, faço o cout do info dele, e depois eu incremento, né, eu vou para o próximo, né, o meu P se torna o P seta próximo, eu pego o valor de memória onde está o próximo elemento,
e transformo ele no P e volto para o meu while. Já estou no segundo elemento, depois no terceiro, depois no quarto, por exemplo. Então, isso aqui é a função imprime. Nós vamos fazer alguma coisa bastante parecida para poder liberar a lista encadeada da memória. Então, aqui nós temos o exemplo da função imprime sendo chamada. Tá? Então, aqui imprime L, eu passo uma referência para a lista, ele vai imprimir 78, 56, 45 e 23, porque os elementos são sempre inseridos na frente da lista encadeada. Pessoal, dando continuidade às funções de lista encadeada, aqui nós podemos ver a função vazia. Ela recebe uma lista como argumento e retorna 1 se essa lista estiver vazia ou 0 se ela não estiver. A princípio, nós sabemos que uma lista está vazia se o seu valor é nulo. E essa função vazia ela será necessária para as demais funções que vêm a seguir. A nossa próxima função, e a penúltima delas, é a função retira. Ela é a mais complexa de todas elas. Ela possui duas situações que devem ser endereçadas. Tá, ok? A primeira situação é quando o elemento que está sendo retirado está no meio da lista. Essa é a situação mais simples. Basicamente, temos que encontrar esse elemento a ser removido. Usando a referência para o elemento anterior ao que está sendo removido, nós atualizamos o ponteiro próximo usando o valor do elemento a ser removido. Então, esse ponteiro que está apontando para o info 3, ele é copiado para o info 1, para o primeiro nó, de forma que o primeiro nó passe a apontar para o terceiro, e o segundo nó ele é removido. A segunda situação é quando o elemento a ser removido ele está no início da lista encadeada. Então, vamos supor que você encontrou e que ele vai ser o primeiro elemento. Então, o início da lista passa a começar no segundo elemento, né, e a gente tem que remover o primeiro elemento da memória do computador e retornar o ponteiro para o início da lista como sendo o ponteiro para o segundo elemento. Então, vamos lá para o nosso código. Então, como vocês podem ver aqui na função retira, ela recebe como argumento a lista, do jeito que ela estiver, com vários, com 5, 10, 50 mil elementos, e o valor que vai ser removido. Então, o primeiro trabalho que tem que ser feito é encontrar esse valor e ver se ele realmente existe dentro da lista. Se ele não existir, não tem como remover. Então, aqui a gente cria uma variável temporária que vai sempre apontar para o elemento anterior. Se vocês se lembrarem do slide anterior, eu preciso manter sempre um registro dele, caso o meu elemento seja encontrado no meio da lista. E aqui eu tenho uma outra variável, que é a variável P, que é uma variável utilizada para percorrer a lista. Por isso que se chama P, de percorrer. Então aqui nós temos um laço de repetição que faz a procura do elemento na lista, guardando sempre o endereço do anterior. Então aqui ele verifica se o P é diferente de nulo e se o info é diferente de V. Por exemplo, eu não encontrei ainda. Se eu ainda tiver a lista pela frente e ainda não encontrei o elemento, eu guardo a posição anterior como sendo a posição P e eu incremento o P passando para o P seta próximo. Eu vou para o próximo elemento do P, para quem é próximo do P. E eu fico nesse laço até que eu encontre o elemento ou até que a minha lista encadeada termine. Caso a minha lista encadeada tenha terminado, eu posso assumir que ele não foi encontrado, não havia nada, aquele elemento que foi passado como referência, ele não foi encontrado, então não achou, retorna à lista original. Então, esse primeiro slide aqui é uma parte do código da função retira que busca o elemento a ser removido. A segunda parte da função retira é quando realmente, né, o elemento foi encontrado e nós temos que retirar o elemento da lista encadeada. Então, a primeira situação é quando o anterior é igual a nulo, ou seja, eu estou retirando o elemento do início.
Então a minha lista ela vai ser atualizada para que ela comece no próximo do P, porque nesse momento o P está sendo removido. O P é o primeiro elemento da lista. Tá? Aí o P vai ser apagado e eu retorno a lista. Agora, caso não seja do primeiro elemento, ele vai atualizar o campo próximo do nó anterior, sendo o campo próximo do nó atual, do nó que foi encontrado. Então ele vai fazer ele vai funcionar como aquele desenho que a gente ilustrava quando o primeiro nó passava a apontar para o terceiro nó. Tá? E sempre, né, sendo do início da lista ou do meio da lista, a gente deleta aquele nó da memória, apaga, desaloca a memória e retorna a lista atualizada para quem chamou. Por último, nós temos a função libera, que recebe um ponteiro para a lista, e essa função é necessária para liberar a memória usada pela lista. Ela percorre a lista removendo todos os elementos da memória. Então, eu crio aqui uma variável P para a gente poder percorrer a lista, recebendo o início da lista. Enquanto o P for diferente de nulo, ou seja, enquanto não acabou a lista, ele guarda uma referência temporária para o próximo elemento, apaga o elemento atual e torna o elemento atual a referência para o próximo. E fica nesse laço apagando todos os elementos da lista. Por fim, ele seta o L igual a nulo, evitando que o L aponte para uma memória desalocada. Então, dessa forma, nós apagamos todos os elementos da lista encadeada da memória. E agora, pessoal, coloco para vocês aqui o exemplo completo da função principal, da função main, onde nós declaramos uma lista encadeada, depois inicializamos ela, inserimos 4 elementos, aí é feita a impressão dessa lista encadeada, depois nós vamos retirar o elemento 78, vai receber uma nova lista encadeada sem o 78, vamos imprimir essa lista encadeada, vai sair somente os valores 56, 45 e 23, retiramos o elemento com o valor 45 dentro dele, e depois imprimimos essa lista novamente. Por fim, nós liberamos a lista e retornamos 0 para o sistema operacional. Então aqui você consegue ver como que a função retira ela é chamada, ela passa a lista, o valor a ser removido e recebe como resultado, como retorno, a lista atualizada sem aquele elemento. E aqui a função libera, que foi a última função que nós vimos, ela vai remover da memória todos os elementos para evitar desperdício. Muito bem, pessoal. As listas encadeadas, elas são um recurso bastante importante em computação. Elas permitem um melhor controle do uso de memória e são uma opção bastante viável aos vetores, quando a quantidade de dados a ser armazenada é variável. Tá, ok? Nas próximas aulas, nós utilizaremos as listas encadeadas para representar filas, pilhas e árvores, que são estruturas de dados bastante conhecidas e bastante tradicionais dos cursos de computação. Tá, ok? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham entendido, recomendo que façam os exercícios e dou um até mais para todos vocês.